eu acho que a guerra ela tem alguns efeitos no Brasil, diretos e indiretos. Tá? O efeito direto que existe, né, quando a gente olha para a balança comercial entre Brasil e Rússia, o que se destaca muito claramente é a questão dos fertilizantes. Né? O Brasil, como um grande importador de fertilizantes da Rússia, isso, havendo uma guerra mais prolongada, pode gerar um problema, né, para o agronegócio brasileiro. Não para esse ano, porque esse ano o plantio já foi feito, seria para o próximo ano, caso os fertilizantes demorem para chegar. Há muita dúvida com relação ao efeito dessa falta de fertilizantes, se haveria uma perda de produtividade, de que tamanho seria essa perda. Então, a gente não está falando aqui de um cenário de ruptura do agronegócio brasileiro, mas uma possível perda de produtividade no próximo ano. Né? Então, aí eu acho que é o único cenário assim que a guerra diretamente nos afeta. Indiretamente, no entanto, Rodrigo, vale lembrar que nós somos grandes exportadores de commodities agrícolas, né, em particular milho e soja, e, portanto, o que está acontecendo em Rússia e Ucrânia tende a aumentar o preço que nós exportamos. Nós não temos uma dependência volumétrica, pelo menos, né? Tem a questão de refinarias, mas nós não temos um déficit em petróleo significativo que nos faça sofrer em demasia com essa alta do preço do petróleo. A alta do preço do petróleo impacta o consumidor através de alta de combustível, impacta a indústria através da alta do diesel, etc., mas a gente não tem uma situação que outros países que são grandes importadores de petróleo têm de sofrer um choque muito maior. Então, fica uma situação em que o que a gente exporta se beneficia porque o preço sobe, não temos assim um impacto tão violento do petróleo como em outras regiões, e, aliás, isso é uma das razões pelas quais o câmbio vem se apreciando. Né? O choque fez com que, para o mesmo volume de exportações que nós tínhamos, o preço dessas exportações subiram, o que significa que mais entrada de moeda estrangeira no Brasil, isso tende a apreciar a nossa moeda. Tá? Então, o Honorato mencionou muito adequadamente que a gente está tendo uma mudança de portfólio global, né, com a saída da Rússia, basicamente uma espécie de cancelamento da Rússia do cenário internacional, em vários aspectos, inclusive no aspecto de investimentos. Isso já provoca uma realocação, mas no Brasil a gente tem ainda essa saliência que nos torna ainda mais atraente pelo fato de sermos grandes exportadores aí de commodities cujos preços estão subindo nesse momento. Tá? Então, eu diria o seguinte, temos várias mais notícias, obviamente, aqui no Brasil por causa da questão do conflito Rússia e Ucrânia, principalmente o maior fio condutor dessa crise para a economia brasileira é a alta de inflação, mais pressão inflacionária, mas temos esse lado de melhorar, digamos, nossas exportações, trazer mais fluxos para o Brasil com impactos cambiais. Né? Falando um pouquinho sobre o tema de inflação, eu acho que vale destacar que antes, né, desse choque que nós sofremos aqui, o mundo sofreu de alta de preços de commodities, nós já tínhamos uma inflação no Brasil que estava muito elevada, havia uma perspectiva de redução, em parte porque se esperava queda de preço de alimentos, enfim, o preço de energia também, mas nós sofremos esse choque adicional de alta de preços, provocou uma pressão adicional, por exemplo, em preços de alimentos no Brasil, em um contexto em que a inflação já está extremamente difundida. Né? Se você olha para índices de difusão, né, o percentual de itens dentro da inflação que estão tendo altas de preço, ele está extremamente elevado. Né? Então, a gente está nesse contexto de uma inflação muito forte, sofremos um choque adicional que aumenta ainda mais a inflação. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante, é um ponto que faz com que, por exemplo, a política monetária tenha que reagir adicionalmente, apesar de ser um choque de oferta, o que nós estamos vivendo, a política monetária acaba tendo que reagir um pouco mais por ser uma inflação muito espalhada, uma inflação que tem efeitos secundários, né? E acho que um exemplo muito claro disso é o que está acontecendo com a gasolina. Obviamente, a gasolina é imediatamente impactada pela alta de preço do petróleo, mas houve uma alta na refinaria, cujo repasse para o preço do consumidor final, na bomba, está sendo quase que imediato. Né? Isso não era assim, né? Você costumava ter uma defasagem entre o preço na refinaria e o preço na bomba, e, além do repasse estar sendo muito rápido, ele está sendo mais intenso do que costuma ser.
E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos num ambiente inflacionário, um ambiente permissivo para repasses de preço, o que sugere, né, que vai ser uma tarefa árdua, realmente, controlar a inflação. Para isso, o juros vai ter que ser mantido num patamar elevado. O Banco Central está sugerindo muito fortemente que não deve passar dos 12,75, como o Honorato mencionou. Me parece que isso vai implicar num trade-off de talvez ficar com juros mais altos durante mais tempo, dado esse quadro de uma inflação bastante pressionada. Agora, sem dúvida, há o contexto de uma apreciação cambial, que também é o único item, a única parte, eu diria, da inflação que nós estamos tendo boas notícias, né? O fato de que tem uma apreciação cambial que, de certa maneira, diminui um pouco o impacto desses outros temas que eu mencionei. Tá? Então, acho que esse fio condutor assim, na inflação é muito importante. Acho que o choque de commodities está tendo esse impacto aqui muito fortemente.